Dizem que as crianças e os bêbados não mentem. Eu costumava rir desse ditado, achava que era só mais uma daquelas frases de para-choque de caminhão. Mas hoje, aos 68 anos, eu sei que a verdade dita pela boca de uma criança pode ser mais afiada que uma navalha e mais devastadora que um furacão. A minha vida, o meu castelo de paz e alegria familiar, não foi destruído por uma grande tragédia anunciada, mas por 9 palavras sussurradas pelo meu neto de 8 anos, numa tarde chuvosa de terça-feira, enquanto montávamos um quebra-cabeça na sala. Meu nome é Marta, e até aquela tarde eu me considerava a mulher mais sortuda do mundo. Viúva há 20 anos, eu tinha canalizado todo o meu amor e a minha energia para o meu único filho, o Tiago. E ele, meu Deus, ele era o meu orgulho. Um homem bom, trabalhador, honesto, um marido dedicado e um pai tão carinhoso que chegava a me encher os olhos de lágrimas. A vida tinha me tirado o meu amado Jonas cedo demais, num acidente de carro que deixou um buraco na minha alma, mas me deu, em troca, a missão de criar o nosso filho. E eu acho que fiz um bom trabalho. Tiago se casou com a Camila, uma moça linda, inteligente e que para mim era como a filha que nunca tive. Eu a recebi na nossa família não como nora, mas como um presente. E quando o Léo, meu neto, nasceu, com aqueles olhos grandes e curiosos, iguais aos do meu Jonas, eu senti que o círculo da vida estava completo. A minha felicidade era a felicidade deles. Simples assim. Eu era o pilar daquela família. Tiago, por trabalhar como representante comercial de uma grande empresa de máquinas agrícolas, viajava muito. Passava às vezes 15 dias fora, percorrendo as estradas deste nosso Brasil. E eu, a avó coruja, a sogra parceira, estava sempre lá. Mãe, pode buscar o Léo na escola para mim hoje? Tenho uma reunião que vai até tarde. Camila me pedia com aquela voz doce. E eu ia. Mãe, o que a senhora acha de fazer aquela sua lasanha no domingo? O Tiago chega de viagem no sábado, ia ser uma surpresa boa para ele. E eu fazia. Quando eles decidiram comprar a casa dos sonhos, um sobrado espaçoso num bairro tranquilo, fui eu quem completou o dinheiro da entrada. Vendi o pequeno apartamento na praia que o Jonas e eu tínhamos comprado com tanto sacrifício. É um investimento na felicidade de vocês, meus filhos. E a minha felicidade é ver o meu neto correndo num quintal seguro. Eu disse a eles, e disse com o coração. Eu não via aquilo como sacrifício, via como amor. Eu passava mais tempo na casa deles do que na minha. Conhecia cada canto, cada barulho. A Camila parecia gostar da minha presença. Marta, você é um anjo. Eu não sei o que seria de mim e do Léo sem você, com o Tiago sempre nessa estrada. Ela me dizia, me abraçando. E eu, boba, acreditava. Achava que éramos uma equipe, 2 mulheres unidas pelo amor aos mesmos homens. O Tiago e o Léo. Até aquela terça-feira. Chovia lá fora, uma chuva fina e constante. Tiago estava viajando. Voltaria só no fim de semana. Eu tinha buscado o Léo na escola e, como sempre, ele veio para a minha casa para passar a tarde. Estávamos no tapete da sala, montando um quebra-cabeça de 1000 peças de um mapa do mundo. Léo era um menino esperto, falante. Vó, você sabia que a girafa não tem corda vocal? Ele disse, encaixando uma peça da África. Não sabia, meu amor. Onde você aprendeu isso? Perguntei, procurando uma peça do Brasil. A mamãe me contou. Ela sabe um monte de coisas, ele disse com orgulho. E então, com a mesma naturalidade com que falou da girafa, ele emendou. Vó, a mamãe tem outro marido. A peça do Brasil escorregou da minha mão. Meu corpo inteiro gelou. O som da chuva na janela pareceu ficar mais alto. Olhei para o meu neto. O rostinho dele era pura inocência. Ele continuava procurando peças, sem perceber o efeito que suas palavras tiveram em mim. O que você disse, meu anjo? Gaguejei, tentando manter a voz calma. Acho que a vovó não ouviu direito. Ele levantou os olhos para mim, aqueles olhos grandes do meu Jonas. Eu disse que a mamãe tem outro marido. Ele vem em casa quando o papai viaja. Um nó se formou na minha garganta. Léo, isso é uma brincadeira, filho. Quem te disse uma bobagem dessas? Não é bobagem, vó. Eu vejo. Ele vem à noite. A mamãe diz que ele é um amigo, o tio Rodrigo. Mas ele dorme no quarto com ela. Maridos não dormem juntos?
Então ele é o outro marido dela. A lógica infantil dele era simples, direta e absolutamente demolidora. Tio Rodrigo. O nome ecoou na minha cabeça. Rodrigo era o melhor amigo do meu filho. Amigo de infância, padrinho de casamento deles, padrinho de batismo do Léo. Um homem casado, pai de 2 meninas. A família dele jantava na nossa casa. A esposa dele, a Fernanda, era uma das melhores amigas da Camila. Não podia ser. Era um pesadelo. Forcei um sorriso, o sorriso mais falso e doído da minha vida. Ah, meu amor, acho que você está confundindo as coisas. O tio Rodrigo é só um amigo da mamãe e do papai. Às vezes, os amigos vêm visitar. É normal. Mas por que ele só vem quando o papai não está? Léo insistiu, com a teimosia das crianças. E por que a mamãe me disse que é o nosso segredo e que eu não posso contar para o papai, senão ele vai ficar muito triste? Aquele foi o golpe final. É o nosso segredo. A Camila tinha usado a inocência do próprio filho para acobertar a sua sujeira. Senti uma onda de náusea. A imagem da minha nora, a moça doce e prestativa, começou a se desfazer na minha frente, dando lugar a uma estranha, uma mulher perigosa que eu não conhecia. Tem razão, meu neto. É um segredo. E segredos assim, a gente não espalha. Agora, que tal a gente terminar de encontrar a Ásia? Eu disse, a voz trêmula, virando o rosto para que ele não visse a lágrima que teimava em escorrer. Passei o resto da tarde no piloto automático. Brinquei com o Léo. Fizemos um bolo de chocolate, mas a minha mente era um turbilhão. A semente da dúvida tinha sido plantada, e ela era uma semente venenosa. Comecei a repassar os últimos meses, os últimos anos, buscando sinais que eu poderia ter ignorado. Lembrei das vezes em que a Camila desligou o celular apressadamente quando eu entrei no quarto. Lembrei das aulas de yoga que ela começou a fazer à noite, justamente nas semanas em que o Tiago viajava. Lembrei de uma vez em que cheguei na casa deles sem avisar e a encontrei nervosa, o cabelo um pouco úmido, como se tivesse acabado de sair do banho, e ela disse que a pressão tinha caído e precisou se deitar. Na época, eu me preocupei. Agora, a lembrança ganhava um novo e sórdido significado. E o Rodrigo? Lembrei de como, no último churrasco lá em casa, ele e a Camila trocaram olhares rápidos por cima da mesa. Na época, eu não pensei nada. Agora, a memória me queimava como brasa. O melhor amigo do meu filho. Dentro da casa do meu filho. Com a mulher do meu filho. A traição era de uma dimensão que a minha mente se recusava a aceitar. Quando a Camila chegou para buscar o Léo, eu a observei com outros olhos. O sorriso dela, o abraço que me deu, a forma como agradeceu por eu ter cuidado do filho. Tudo parecia uma peça de teatro. Eu era a plateia tola que aplaudia, sem saber que o drama nos bastidores era uma tragédia. "Tudo bem, Marta? A senhora parece pálida", ela disse, com a sua voz de veludo. "É só um pouco de dor de cabeça, deve ser a chuva." Menti, sentindo meu coração martelar contra as costelas. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na poltrona da minha sala, no escuro, repassando a conversa com o Léo. Eu queria acreditar que era fantasia de criança. Queria com todas as minhas forças. Mas o meu instinto, a intuição de mãe e avó que nunca falha, me dizia que era verdade. Uma verdade monstruosa. O que eu faria? Contar para o Tiago? Com base na palavra de uma criança de 8 anos? Eu destruiria o casamento dele, a vida dele, com uma acusação que eu não podia provar. Ele talvez não acreditasse em mim. Poderia se virar contra mim, me acusar de ser uma sogra ciumenta, querendo destruir a sua família feliz. E a Camila? Ela negaria tudo. Faria o Léo de mentiroso. Eu seria a vilã da história. Não, eu não podia agir com base em emoção. Eu precisava de provas. Precisava ver com os meus próprios olhos para ter a certeza absoluta antes de tomar qualquer atitude. A ideia que surgiu na minha mente me assustou. Era algo que eu só via em filmes, em novelas. Era algo que uma mulher como eu, uma avó tranquila, jamais pensaria em fazer. Mas o amor que eu sentia pelo meu filho e o ódio que começava a brotar pela traição que ele estava sofrendo me deram uma coragem que eu não sabia que possuía. Eu precisava proteger o Tiago. E para protegê-lo, eu precisava saber a verdade, por mais feia que ela fosse. Na manhã seguinte,
Com o coração na mão, peguei o meu computador, um aparelho que eu mal sabia usar, e digitei no site de busca: câmeras de segurança espiãs. A quantidade de opções me assustou. Câmeras disfarçadas de relógios, de carregadores de celular, de porta-retratos. Eu, uma senhora de 68 anos, estava entrando num mundo sombrio de vigilância e segredos. Escolhi duas. Uma, disfarçada de um simples carregador de celular que eu poderia deixar esquecida na tomada da sala. A outra, um pequeno porta-retrato digital que eu daria de presente para eles, com fotos do Léo e que eu colocaria na estante do quarto do casal. O site prometia entrega em 2 dias e instalação fácil, via aplicativo no celular. Paguei com o meu cartão de crédito, as mãos suando. Enquanto a confirmação da compra piscava na tela, senti um calafrio. Eu tinha cruzado uma linha. Não havia mais volta. O próximo passo seria instalar aqueles pequenos olhos eletrônicos na casa do meu filho e esperar. Esperar para confirmar o que a voz inocente do meu neto tinha me revelado. Esperar para ver a destruição que, eu já sabia, estava por vir. E rezar para que eu tivesse forças para lidar com ela. Os 2 dias que se seguiram à compra das câmeras foram os mais longos e silenciosos da minha vida. O silêncio, no entanto, não era de paz. Era um silêncio carregado, denso, cheio de palavras não ditas e de uma verdade terrível que talvez estivesse à espreita. Cada vez que o telefone tocava, meu coração saltava, esperando ser a transportadora. Cada interação com a Camila, que me ligou 2 vezes para assuntos banais sobre o Léo, tornou-se um exercício de atuação. Eu era a sogra de sempre, com a voz calma e o tom afetuoso, mas por dentro eu era um mar de desconfiança e dor. Marta, a senhora pode dar uma olhadinha na lição de matemática do Léo com ele hoje à tarde? Eu vou ter um compromisso com umas clientes, coisa de mulher, ela me disse ao telefone com uma risadinha. Claro, minha filha, pode deixar, respondi, e pela primeira vez a palavra filha arranhou a minha garganta. Que compromisso? Com que clientes? Cada frase dela, antes tão normal, agora parecia ter um duplo sentido, uma camada de mentira que eu não conseguia mais ignorar. Eu me sentia suja, uma traidora por duvidar dela de forma tão profunda. Mas a imagem do meu neto, com seus olhinhos sérios me dizendo, é o nosso segredo, não me saía da cabeça. O pacote chegou numa caixa de papelão parda, sem identificação. Discreta, como a minha dor. Esperei o carteiro ir embora e levei a caixa para a minha cozinha como se carregasse uma bomba. Com as mãos trêmulas, eu a abri. Lá dentro estavam os 2 pequenos aparelhos, tão inofensivos na aparência. Um era um carregador de celular branco, idêntico a tantos outros. O outro, um porta-retrato digital preto, pequeno e elegante. Li as instruções. A configuração era simples, toda feita por um aplicativo no celular. Em poucos minutos, os olhos eletrônicos estavam prontos para a sua missão. Senti um calafrio. Eu, Marta, uma avó que fazia bolo de fubá, estava prestes a cometer um ato de espionagem contra a minha própria família. Mas o meu amor pelo meu filho era maior que o meu medo e a minha culpa. A oportunidade para instalar as câmeras veio mais rápido do que eu esperava. Na sexta-feira, a Camila me ligou. A voz dela era animada. Marta, minha sogrinha querida, tenho um convite para você e uma novidade. A novidade é que fechei um grande projeto. Vou comemorar hoje à noite num jantar com a equipe do escritório. E o convite é: será que a senhora pode dormir aqui em casa com o Léo? O Tiago só volta no domingo e eu fico mais tranquila com a senhora aqui. O pretexto era perfeito. O dela e o meu. Claro, Camila, fico muito feliz pelo seu projeto. Parabéns. Durmo sim, com todo o prazer. Respondi, sentindo o gosto amargo da minha própria mentira. Naquela noite, cheguei à casa deles com a minha pequena mala de fim de semana. Dentro dela, escondidos no meio das minhas roupas, estavam o carregador e o porta-retrato. A casa, que sempre foi meu segundo lar, pareceu-me estranha, um cenário de crime prestes a acontecer. Camila estava linda, arrumada para sair. Deu-me um beijo no rosto. Obrigada, Marta. A senhora é a melhor sogra do mundo. O Léo já jantou. Não devo chegar muito tarde. Ela se foi, deixando para trás o cheiro do seu perfume caro e uma atmosfera de falsidade que quase me sufocou. O meu momento havia chegado. Esperei o Léo se distrair com um desenho na televisão.
Com o coração batendo descompassado, peguei o carregador espião. Fui até a sala de estar, a um canto perto da porta de entrada, onde havia uma tomada com uma vista ampla do sofá e da porta. Tirei o abajur da tomada, conectei o carregador e liguei o abajur nele. Um ato simples, trivial. Ninguém jamais notaria. Mas para mim, foi como apertar um gatilho. O primeiro olho estava aberto. A parte mais difícil era o quarto do meu filho, o lugar mais íntimo da casa. Senti-me uma invasora, uma profanadora. Criei uma desculpa para o Léo. Meu neto, a vovó está com um pouco de frio. Vou pegar uma manta no armário da mamãe. Está bem? Entrei no quarto deles. O ar parecia pesado. A cama arrumada, as fotos do casamento na parede, tudo gritava a mentira em que meu filho vivia. Fui rápida. Peguei o porta-retrato da minha bolsa, que eu já tinha carregado com uma sequência de fotos felizes do Léo na praia. Coloquei-o sobre a cômoda, em frente à cama. Liguei. As imagens do meu neto sorrindo começaram a passar. Quem desconfiaria de um presente tão amoroso? Posicionei o aparelho com um leve ângulo, garantindo que a pequena lente invisível capturasse o quarto inteiro, principalmente a cama. A operação inteira não durou 1 minuto, mas pareceu uma eternidade. Voltei para a sala, sentindo o suor frio na minha nuca. A missão estava cumprida. Sentei-me ao lado do meu neto e o abracei com força. Ele era a única verdade pura no meio daquela teia de mentiras. A noite passou em claro. Rolei na cama de hóspedes, imaginando os pequenos aparelhos silenciosos, vigiando, esperando. No sábado, mantive a minha rotina de avó. Levei o Léo ao parque, fizemos pipoca, assistimos a um filme. Mas a cada minuto, eu pegava o celular e abria o aplicativo das câmeras. Nada. Apenas imagens de uma casa vazia. Camila tinha mandado uma mensagem dizendo que a comemoração tinha sido ótima e que ela ia aproveitar para passar no shopping antes de voltar para casa. Comecei a pensar que talvez eu estivesse errada. Uma parte de mim, a parte que ainda queria acreditar na família feliz, rezava para que eu estivesse louca, para que tudo fosse uma fantasia da cabeça do Léo. A esperança durou pouco. Às 9 da noite de sábado, meu celular vibrou. Uma notificação do aplicativo. Movimento detectado em sala de estar. Meu sangue gelou. Corri para o meu quarto e tranquei a porta. O Léo já dormia no quarto dele. Sentei na cama, as mãos trêmulas, e abri a transmissão ao vivo. A imagem, em preto e branco por causa da pouca luz, era nítida. A sala estava iluminada apenas pela luz do abajur. Vi a porta da frente se abrir, lentamente. Não era a Camila, era o Rodrigo, o melhor amigo do meu filho. O padrinho do meu neto. Ele entrou, olhou ao redor e fechou a porta com um cuidado silencioso. No instante seguinte, a Camila apareceu, vindo do corredor dos quartos. Ela não usava a roupa com que tinha saído. Estava com um hobby de seda curto. Ela correu para os braços dele e eles se beijaram. Não foi um selinho de amigos. Foi um beijo longo, faminto, um beijo de amantes que se conhecem intimamente. Eu levei a mão à boca para abafar um soluço. Senti o gosto amargo da bile na minha garganta. Continuei assistindo, hipnotizada pelo horror. Eles se sentaram no sofá, o mesmo sofá onde o meu Tiago assistia ao futebol, e começaram a conversar, rindo baixo, trocando carícias. Era uma cena de intimidade, de cumplicidade. Eles não eram um caso de uma noite, eles eram um casal. Então eles se levantaram. De mãos dadas, caminharam para fora do campo de visão da câmera da sala, em direção ao quarto. Com o dedo tremendo, mudei a câmera no aplicativo. A imagem do porta-retrato digital apareceu na tela. O quarto do meu filho. E alguns segundos depois, eles entraram. O que eu vi em seguida foi a materialização da traição mais sórdida que eu poderia conceber. Não preciso descrever os detalhes. Basta dizer que a intimidade, a paixão e a falta de pudor deles aconteceram na cama do meu filho, sob as fotos do casamento do meu filho, no lar que eu ajudei a construir para o meu filho. Cada risada da Camila, cada toque do Rodrigo, era um prego sendo martelado no caixão da inocência do Tiago. Eu não desliguei. Forcei-me a assistir. E com o coração sangrando, apertei o botão de gravar. Eu precisava da prova. Precisava que a verdade fosse inegável. Gravei 5 minutos de vídeo.
o suficiente para destruir não uma, mas 2 famílias. A deles e a do Rodrigo, que era casado com a Fernanda e pai de 2 meninas. Quando finalmente desliguei o celular, eu estava tremendo da cabeça aos pés. Corri para o banheiro e vomitei. Vomitei a lasanha de domingo, a ajuda com a lição de casa, os abraços, os "eu te amo, sogrinha". Vomitei 20 anos de mentiras. Passei o resto da noite sentada no chão frio do banheiro, em estado de choque. A dor era tão grande, tão avassaladora, que parecia não caber em mim. A imagem daquela cena se repetia na minha mente, em um loop infernal. A família perfeita, o meu maior orgulho, era uma farsa. O meu filho, o meu menino, estava sendo apunhalado pelas costas pela mulher que ele amava e pelo amigo que ele considerava um irmão. Ao amanhecer, a dor começou a dar lugar a outra coisa. Uma fúria fria. Uma raiva calculada que secou as minhas lágrimas e endureceu a minha alma. Eu tinha a prova. A arma da destruição estava no meu celular. E agora, o que eu faria com ela? Entregar para o Tiago? O choque o destruiria. Ele era um homem bom, mas emocional. Vê-lo sofrer daquela forma seria a minha própria ruína. Confrontar a Camila? Ela mentiria, se faria de vítima. Confrontar o Rodrigo? Ele era um canalha, não merecia a minha consideração. Não. Eu precisava de um plano. Um plano que colocasse o bem-estar do meu filho e do meu neto acima de tudo. Um plano que expusesse a verdade, mas que, ao mesmo tempo, protegesse o Tiago da implosão inicial. Eu precisava de ajuda. De alguém com a cabeça fria, com a sabedoria da idade e com a lealdade do sangue. Levantei-me, o corpo doído como se eu tivesse levado uma surra. Fui até a sala, peguei meu celular e disquei o número do meu irmão mais velho, o Antônio. Um homem aposentado, viúvo como eu, de poucas palavras, mas de uma retidão inabalável. "Antônio, sou eu, a Marta", eu disse, quando ele atendeu com a sua voz sonolenta de domingo de manhã. "Preciso da sua ajuda. Aconteceu uma coisa terrível com o Tiago. E eu tenho as provas. Eu preciso de você. Agora." O sol de domingo nasceu pálido, como se também sentisse o peso da minha dor. Eu não tinha dormido. Passei a noite em claro, a imagem da traição se repetindo na minha mente. Uma tortura silenciosa. Mas quando os primeiros raios de luz entraram pela janela, a paralisia do choque começou a ceder, dando lugar a uma determinação fria. Eu tinha um trabalho a fazer. A casa precisava ser limpa. E a faxina, desta vez, seria na alma da minha família. Meu irmão, Antônio, chegou às 8 da manhã. Ele é 5 anos mais velho que eu. Um homem que a vida moldou com a dureza do trabalho no campo e a sabedoria silenciosa de quem observa mais do que fala. Quando ele entrou na minha cozinha e viu o meu rosto, não precisou de muitas palavras. "É grave, não é, minha irmã?" ele disse, a voz rouca, tirando o chapéu. "É pior do que grave, Antônio. É o fim do mundo como a gente conhecia", respondi. Fiz um café forte, o cheiro enchendo a cozinha, um ritual de normalidade em meio ao caos. Sentamo-nos à mesa, um em frente ao outro. E eu contei. Contei tudo. Comecei com as palavras inocentes do meu neto, a facada inicial. Contei sobre a minha desconfiança, a compra das câmeras, a instalação clandestina. E então, com as mãos tremendo, peguei meu celular, respirei fundo e mostrei a ele o vídeo que gravei. Antônio assistiu a cena inteira, os 5 minutos de horror, sem piscar. Seu rosto, normalmente sereno, foi se fechando, endurecendo, transformando-se numa máscara de fúria contida. Quando o vídeo terminou, ele não disse nada por um longo momento. Apenas fechou os olhos, como se para apagar a imagem da retina. Então, ele abriu os olhos e neles havia um brilho gélido que eu nunca tinha visto. "Os canalhas", ele disse, a voz baixa, mas vibrando de ódio. "Na cama do nosso menino, com o filho dele dormindo no quarto ao lado. Isso não é só traição. É uma monstruosidade." Ele olhou para mim, e sua mão grande e calejada cobriu a minha sobre a mesa. "Você fez certo em instalar as câmeras, Marta. Na guerra, a gente usa as armas que tem. E o que eles fizeram foi uma declaração de guerra. O apoio dele, a validação incondicional do meu ato extremo, foi como um bálsamo. Eu não era uma louca, uma sogra invasiva.
Eu era uma mãe protegendo a sua cria. E agora? Perguntei, a voz embargada. O que a gente faz, Antônio? Se eu mostrar isso para o Tiago, ele desaba. Ele é um homem bom, mas tem o coração mole. E ele ama aquela mulher. Ama o amigo. O choque vai ser demais para ele. Ele pode fazer uma besteira. E é exatamente por isso que a gente não vai mostrar nada para ele. Ainda não, meu irmão disse, o estrategista dentro dele despertando. Se a gente for com emoção, a gente perde. A Camila vai chorar, vai se fazer de vítima, vai dizer que foi um erro, que estava carente. O Tiago, no desespero, pode até perdoar. E aí, a gente vai ter só destruído a paz dele para nada. A gente precisa ser mais esperto. A gente precisa ser frio. Como eles foram. Naquela mesa de cozinha, com o cheiro de café no ar, nós dois irmãos idosos que já tinham visto de tudo na vida, montamos o nosso conselho de guerra. O nosso objetivo principal foi definido. Não era vingança. Era proteger o Tiago e o Léo, garantir a segurança emocional e financeira deles e só depois, quando a base estivesse sólida, apresentar a verdade. Primeiro de tudo, dinheiro, Antônio disse. Prático. Essa casa que eles moram. Você disse que deu o dinheiro da entrada. Uma boa parte, não foi? Quase metade do valor do imóvel, confirmei. Então, se o Tiago simplesmente se divorciar, a Camila, pela lei, tem direito a metade de tudo o que eles construíram juntos, incluindo a casa. Ela trai o nosso menino e ainda sai com um prêmio de consolação gordo. Isso não é justo. Precisamos de um advogado. Um bom. Um tubarão. Não uma sardinha. Alguém que seja especialista em direito de família e que saiba usar essa sujeira toda a nosso favor. Eu não conheço ninguém, Antônio. Mas eu conheço, ele disse. A filha do meu compadre, o falecido Zé Carlos. A Helena. Menina nova. Mas dizem que é uma onça no tribunal. Vou ligar para ela hoje mesmo. E depois do advogado? Perguntei, sentindo um fio de esperança. Depois a gente corta a cabeça da cobra. Mas não a cabeça principal. A gente corta a outra. A gente não vai confrontar a Camila. A gente vai confrontar o padrinho, o tio Rodrigo. A lógica dele era impecável. Ele é o elo fraco, continuou Antônio. Ele tem mais a perder. Tem a esposa, a Fernanda, que é de família importante na cidade. Tem as 2 filhas. Tem a reputação dele. E, principalmente, ele tem o medo da reação do Tiago, que o considerava um irmão. A Camila é a traidora, mas ele é o covarde. E covardes, quando pressionados, desmoronam. O plano foi traçado. Primeiro, a consulta com a advogada para blindar o patrimônio do Tiago. Segundo, a confrontação com o Rodrigo, para forçá-lo a sair de cena e a confessar a sua parte. Terceiro, e só então, a conversa com o Tiago, mas já com o campo minado limpo e com um caminho seguro para ele seguir. Na terça-feira, eu e o Antônio estávamos sentados no escritório elegante da doutora Helena. Uma mulher de uns 40 anos, de olhar penetrante e uma postura que transmitia competência. Eu contei a história e meu irmão complementou com os detalhes do nosso plano. No final, eu mostrei o vídeo a ela. Ela assistiu com uma expressão impassível, profissional, mas quando terminou, vi uma centelha de indignação em seus olhos. A prova é irrefutável, ela disse com a voz firme. E a presença do filho menor na casa durante o ato adúltero, embora não mude a divisão de bens, é um fator de peso numa disputa pela guarda. O plano de vocês de confrontar o amante primeiro é arriscado, mas estrategicamente é o mais inteligente. Neutraliza a capacidade dela de se fazer de vítima. Ela nos deu as instruções. Começou a preparar a documentação para o divórcio com base nos documentos que eu tinha da doação que fiz para a entrada da casa. Vamos argumentar que parte do imóvel é patrimônio seu, Dona Marta, apenas cedido para a moradia. Isso vai complicar a vida dela na partilha. Saímos de lá com um caminho a seguir. A parte mais difícil viria agora, a execução. Passamos 2 dias planejando a emboscada para o Rodrigo. Precisávamos de um pretexto crível para atraí-lo a um lugar privado. Foi Antônio quem teve a ideia. Vou ligar para ele, disse meu irmão. Vou dizer que estou pensando em vender umas terras da família e, como sei que ele mexe com investimentos, queria um conselho. Vou marcar um encontro na minha casa. Ele não vai desconfiar. E não desconfiou.
Rodrigo chegou à casa do meu irmão na quinta-feira, no final da tarde. Pontual, sorridente. Usava uma camisa polo de marca e exalava o perfume da confiança. Deixou o carro importado na porta. Antônio o recebeu na sala. Eu estava esperando na cozinha. Rodrigo, meu rapaz, que bom que veio. Sente-se. Aceita um café? Meu irmão disse com a sua melhor cara de tio do interior. Aceito sim, seu Antônio. Então, querendo fazer negócio? Onde são essas terras? Ele perguntou, todo solícito. Foi a minha deixa. Entrei na sala, segurando uma bandeja com 2 xícaras de café. Quando o Rodrigo me viu, ele empalideceu por um instante, surpreso. Mas logo abriu um sorriso. Dona Marta, que surpresa! Não sabia que a senhora estava aqui. Como vai? O Tiago me disse que a senhora estava meio indisposta. Coloquei a bandeja sobre a mesa de centro, com as mãos firmes. Eu estou bem, Rodrigo. Obrigada por perguntar. Na verdade, a gente te chamou aqui por outro motivo. Não são as terras. Ele franziu a testa, confuso. Antônio se sentou na poltrona em frente a ele, cruzando os braços. O clima na sala mudou instantaneamente. A armadilha estava fechada. Nós sabemos, Rodrigo, eu disse, a voz saindo mais fria do que eu imaginei que seria capaz. Sabem? Do que, Dona Marta? Eu não estou entendendo. Ele gaguejou, o sorriso desaparecendo. Não respondi. Apenas peguei meu celular, que já estava preparado. Coloquei sobre a mesa de centro, virado para ele, e apertei o play. Os primeiros segundos do vídeo foram o suficiente. O som abafado da voz dele, a imagem dele entrando na casa do meu filho. A cor sumiu do rosto do Rodrigo. Ele olhou do celular para mim, os olhos arregalados em puro terror. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Desliga isso. Pelo amor de Deus. Desliga isso. Ele finalmente conseguiu sussurrar, a voz um fiapo. Pausei o vídeo. Eu não vou perguntar por quê, Rodrigo. Eu não me importo com as suas desculpas esfarrapadas. Eu só vou te dizer o que vai acontecer agora. Eu disse, com a calma de quem dita uma sentença. Ele me olhava, paralisado, como um rato acuado por 2 serpentes. Você tem 24 horas, continuei. 24 horas para ir para a sua casa e contar toda a verdade para a sua esposa, a Fernanda. E depois disso, você vai desaparecer. Da vida do meu filho, da vida do meu neto, da nossa cidade. Você vai arrumar um jeito de ser transferido, vai vender a sua casa, não me importa. Você vai sumir. Se em 24 horas você não tiver feito isso, ou se eu sonhar que você tentou avisar a Camila, este vídeo não vai apenas para a Fernanda. Ele vai para o celular do Tiago, para os seus sócios, para os pais das amigas das suas filhas na escola, para cada pessoa que você conhece. Eu vou destruir a sua vida, Rodrigo, da mesma forma que você ajudou a destruir a do meu filho. A escolha é sua. Ele começou a chorar. Um choro baixo, patético. Dona Marta, por favor, eu cometi um erro. Não faça isso. Minha família... Você devia ter pensado na sua família antes de entrar na cama da mulher do seu melhor amigo. Antônio rosnou, a primeira vez que ele falou. Agora você tem um prazo. O relógio começou a contar. Rodrigo se levantou, cambaleando. Parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ele saiu da casa do meu irmão sem dizer mais uma palavra. Um homem quebrado, correndo para o seu próprio abismo. Quando a porta se fechou, eu desabei na poltrá. A força que me sustentou durante a confrontação se foi, e as lágrimas que eu segurei por dias finalmente vieram. Antônio se sentou ao meu lado e colocou o braço sobre os meus ombros. Acabou a primeira parte, minha irmã. Você foi forte, ele disse, a voz agora suave. Mas a que preço, Antônio? A que preço? Solucei. O fusível da bomba tinha sido aceso. Agora, era só uma questão de tempo até a explosão. Eu não sentia nenhum triunfo. Sentia apenas uma tristeza infinita pela terra arrasada que viria. A primeira família, a do Rodrigo, estava prestes a se desintegrar. E eu sabia, com uma certeza dolorosa, que a minha era a próxima da fila. As 24 horas que se seguiram à nossa confrontação com o Rodrigo foram as mais longas da minha vida. Cada toque do telefone me fazia pular. Cada carro que passava mais devagar na rua me deixava em alerta. Eu e o Antônio não nos separamos.
Ele dormiu no sofá da minha sala, um guardião silencioso da minha frágil paz. Não era medo o que eu sentia. Era uma espécie de luto antecipado. Eu sabia que, quando a notícia da explosão chegasse, não haveria vencedores, apenas sobreviventes em meio aos escombros. A notícia não veio por telefone. Veio pela internet, o novo pregoeiro das tragédias modernas. Foi a neta do meu irmão, uma moça ligada nas redes sociais, quem ligou para o avô na tarde de sexta-feira. Vô, o senhor não vai acreditar no babado que tá rolando no grupo das mães da escola. A Fernanda, esposa do Dr. Rodrigo, aquele amigo do primo Tiago, colocou ele para fora de casa. Diz que jogou as malas dele pela janela do apartamento. O povo tá dizendo que ela descobriu uma traição daquelas bem cabeludas. Antônio me repassou a notícia, com o rosto sombrio. Ele cumpriu o prazo, Marta. O covarde confessou. A primeira família tinha se partido. Senti um calafrio, mas não havia tempo para lamentar pela destruição que eu mesma tinha ordenado. A onda de choque daquela explosão logo chegaria à minha porta. E chegou. 2 horas depois, a campainha da minha casa tocou. Um som estridente, desesperado. Olhei pelo olho mágico. Era a Camila. O cabelo sempre impecável estava desgrenhado. O rosto, sem maquiagem, estava manchado de rímel e de fúria. Abra a porta, sua velha intrometida. Eu sei que a senhora está aí. Abra agora! Ela gritava, esmurrando a madeira. Antônio se postou ao meu lado. Deixa que eu falo com ela. Não, eu disse, a voz firme. Essa é a minha guerra. Eu vou terminar. Abri a porta. Ela me olhou com um ódio que eu nunca pensei ser capaz de ver no rosto da mulher que chamei de filha. A senhora destruiu a minha vida. Ela sibilou tentando entrar, mas o meu irmão, com seu corpo grande, bloqueou a passagem. A senhora não tinha esse direito. Era a minha vida, a minha família. A sua família? Repeti, com uma calma que a descontrolou ainda mais. Você quer dizer a família que você construiu sobre a mentira? A família que você envenenava toda vez que o meu filho virava as costas para ir trabalhar e o amante dele entrava pela sua porta? Ela ficou pálida. Como a senhora sabe? Uma avó, Camila. Escuta o que os netos não dizem. Mas no meu caso, eu tive a sorte de ter um neto honesto que me contou a verdade com a pureza de uma criança. Uma pureza que você tentou corromper, fazendo dele cúmplice do seu segredo sujo. Isso é mentira. É fantasia de criança. Você inventou isso para me prejudicar. Ela gritou. Eu não precisei inventar nada. Eu apenas instalei uma câmera, eu disse, e vi o último resquício de cor sumir do rosto dela. Eu vi, Camila. Eu vi tudo, na cama do meu filho. Eu tenho a prova. E agora, a sua peça de teatro acabou. Pegue as suas coisas e suma da vida do meu filho. O Tiago saberá de tudo quando voltar. E acredite, a única coisa que vai me impedir de levar aquele vídeo à polícia e te acusar de colocar meu neto em risco é o amor que eu tenho por ele. A fúria dela se transformou em pânico. A senhora não pode fazer isso. O Tiago me ama. Ele vai me perdoar. Talvez o homem que ele era, o homem ingênuo que você enganou por anos, perdoasse. Mas o homem que ele se tornará depois de saber a verdade, esse homem, Camila, nunca mais vai olhar na sua cara sem sentir nojo. Agora vá embora. E não volte mais. Fechei a porta na cara dela. Ouvi seus soluços de raiva e desespero do outro lado por alguns minutos, e depois o som dos seus passos se afastando. Eu não senti nada. Estava oca por dentro. A segunda e mais difícil batalha viria agora. Tiago voltaria no domingo. Passamos o sábado, eu e o Antônio, nos preparando. A doutora Helena, nossa advogada, já tinha entrado com o pedido de divórcio litigioso e com uma medida cautelar pedindo a guarda provisória do Léo para o Tiago, anexando uma transcrição detalhada do conteúdo do vídeo como prova. Estávamos um passo à frente. No domingo de manhã, fomos para a casa dele. Entramos com a minha chave, a chave que a Camila nunca se preocupou em trocar porque a minha presença sempre foi conveniente. Tiramos as fotos do Rodrigo e da Fernanda da estante. Guardamos qualquer coisa que pudesse servir de gatilho imediato. E esperamos. Ele chegou por volta do meio-dia.
Entrou pela porta, cansado da estrada, mas com um sorriso no rosto. Trazia uma pequena sacola de presentes na mão. Mãe, tio, que surpresa boa! Vieram me esperar? Ele disse, largando as malas no chão e vindo me dar um abraço. O abraço dele, o abraço do meu menino, quase partiu meu coração. Viemos sim, meu filho. Senta. A gente precisa conversar com você, eu disse, a voz mais suave que consegui. Ele percebeu a gravidade no ar. O sorriso dele morreu. Sentou-se no sofá, o mesmo sofá da traição, e nos olhou, preocupado. Aconteceu alguma coisa com o Léo? Com a Camila? Foi ali que a minha coragem quase vacilou. Olhar para o meu filho, tão puro na sua ignorância, e saber que eu estava prestes a detonar o mundo dele, foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Antônio colocou a mão no meu ombro, me dando força. Tiago, comecei. Há alguns dias, o Léo me contou uma coisa muito séria. E eu narrei a ele, com a voz calma, a conversa que tive com o meu neto. As palavras exatas. A mamãe tem outro marido. A primeira reação do Tiago foi rir. Um riso nervoso, incrédulo. Mãe, pelo amor de Deus, o Léo tem 8 anos. Ele inventa histórias. Vocês vieram aqui para me contar uma fantasia da cabeça dele? Não é uma fantasia, meu filho, Antônio disse, com sua voz grave. A gente também não quis acreditar. Por isso, a sua mãe foi atrás da verdade. Que verdade? Que a Camila, minha esposa, está me traindo? É isso que vocês estão insinuando? Ele se levantou, a raiva começando a tomar conta da incredulidade. E com quem? Com um fantasma? Ela vive para essa família, para mim, para o Léo. Eu o encarei. Com o Rodrigo, Tiago. O nome o atingiu como um soco. Ele cambaleou para trás como se tivesse perdido as forças. O Rodrigo, o meu melhor amigo, o meu irmão, agora chega, vocês dois enlouqueceram. Estão com ciúmes, inventando essa história absurda para destruir o meu casamento. Eu não vou ouvir mais um pio. Ele se virou para sair, para fugir daquela verdade insuportável. Tiago, espere, eu disse, a voz embargada. Eu não queria que fosse assim. Mas você precisa ver. Peguei meu celular. Ele não queria olhar. Antônio o segurou pelo braço com firmeza. Olhe, meu sobrinho. Olhe para a verdade. Depois, você decide o que fazer. Com as mãos tremendo, dei o play no vídeo. Ele se recusava a olhar para a tela, mas o som era inconfundível. A voz da esposa dele rindo, chamando pelo nome do melhor amigo dele. Ele baixou os olhos para o celular. Mostrei apenas 10 segundos. A cena do beijo na sala. Foi o suficiente. A cor sumiu do rosto do meu filho. A raiva, a incredulidade, tudo se desfez, dando lugar a uma expressão de horror puro, de uma dor tão profunda que eu senti fisicamente. Ele arrancou o celular da minha mão e o atirou contra a parede. O aparelho se espatifou, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais barulhento. Tiago caiu de joelhos no chão. E o meu filho, o meu homem forte, o meu menino, começou a chorar. Não um choro de raiva. Um choro de alma partida. Um som gutural, animal, o som de um coração se quebrando em 1000 pedaços. Eu e o Antônio nos ajoelhamos ao lado dele. Eu o abracei, o apertei contra o meu peito, como fazia quando ele era pequeno e se machucava no joelho. Mas essa era uma dor que beijo de mãe não curava. Ficamos ali, os 3, no chão daquela casa profanada, chorando juntos a morte da inocência, a morte da família que pensávamos ter. Naquela tarde, a minha casa se tornou um hospital de campanha para corações feridos. Enquanto o Tiago dormia, sedado por um calmante que eu guardava para as minhas noites de insônia, eu, o Antônio e a doutora Helena agíamos. Ela deu entrada nos papéis. Conseguimos uma ordem judicial de afastamento para a Camila, impedindo-a de entrar na casa ou de se aproximar do Léo até a primeira audiência. Eu fui buscar o meu neto na casa de uma amiguinha, onde ele tinha passado o fim de semana. No caminho de volta, ele me olhava, curioso. Vó, a gente vai para sua casa? Por quê? Porque o papai está muito cansado da viagem, meu amor. Ele precisa descansar. Vamos ficar uns dias com a vovó, está bem? A mentira era necessária. Ele era a única vítima inocente naquela guerra. E eu,
o protegeria com a minha vida. Nos dias que se seguiram, eu me tornei o que sempre fui: a rocha. Cozinhava as comidas preferidas do Tiago, mesmo quando ele não conseguia comer. Cuidava do Léo, inventando brincadeiras para distraí-lo da ausência da mãe. Coordenava as ações com a advogada. Eu não tinha tempo para a minha própria dor. A minha dor era ver o meu filho vagando pela minha casa como um fantasma, os olhos vazios, o rosto envelhecido 10 anos em uma semana. A Camila tentou ligar, mandar mensagens. Bloqueamos o número dela. Ela apareceu na porta da minha casa, gritando, chorando. Não abrimos. A ordem judicial era clara. O tempo do diálogo tinha acabado. Agora era o tempo da lei. Uma semana depois da revelação, eu estava na cozinha, preparando uma canja. O Léo desenhava na mesa. O Tiago entrou, sentou-se. Ele estava mais magro, mas havia uma nova e dura resolução em seu olhar. Ele tinha passado pela negação, pela raiva, e agora estava no deserto cinzento da aceitação. Ele ficou me olhando por um tempo, enquanto eu picava a cenoura. "Obrigado, mãe", ele disse, a voz baixa, mas firme. "Pelo quê, meu filho?", perguntei sem virar para ele. "Por tudo, pela sua coragem. Se não fosse a senhora, eu ainda estaria naquela estrada, trabalhando feliz, um idiota, enquanto a minha vida era uma mentira. A senhora salvou o que restava da minha dignidade." Virei-me e olhei para ele, e para o meu neto, que agora nos olhava com a cabeça inclinada. A família que eu conhecia tinha sido destruída. A terra estava arrasada. Mas ali, na minha cozinha, em meio aos destroços, estavam os 2 amores da minha vida: um filho ferido e um neto inocente. E eu soube, com uma certeza absoluta, que a minha missão não tinha acabado. Estava apenas começando. Eu seria a arquiteta da nossa reconstrução. E desta vez, construiríamos sobre a rocha sólida da verdade, não sobre a areia movediça da mentira. Nos meses que se seguiram àquela terrível tarde de domingo, a minha casa se transformou num refúgio, numa espécie de hospital de campanha para almas feridas. O furacão da verdade tinha passado, levando consigo a casa, o casamento e a falsa paz em que meu filho vivia. O que restou fomos nós. 3 gerações de homens e mulheres da mesma família, um filho de coração partido, um neto confuso e uma avó que descobriu em si uma força que não sabia possuir. A batalha legal foi rápida e brutal. A doutora Helena, nossa advogada, foi implacável. Diante da prova em vídeo, a defesa da Camila desmoronou. Ela tentou argumentar, se fazer de vítima, mas a imagem dela com o Rodrigo na cama do meu filho era uma verdade que não admitia interpretações. A casa, nosso principal bem, foi vendida. Graças aos documentos que provavam que a maior parte do dinheiro da entrada tinha vindo de mim, e à argumentação da doutora Helena de que a traição configurava uma quebra de confiança que invalidava a boa-fé da união, o juiz determinou que o Tiago ficasse com 70% do valor. Foi uma vitória, mas com o gosto amargo da perda. A disputa pela guarda do Léo foi a parte mais dolorosa. A Camila tentou me pintar como uma velha manipuladora que envenenou o neto e o filho contra ela. Mas, mais uma vez, o vídeo foi decisivo. A advogada argumentou com sucesso que uma mãe que expõe o filho de 8 anos a uma situação de adultério dentro de casa, fazendo-o cúmplice de um segredo, demonstra uma grave falta de responsabilidade parental. O Tiago ganhou a guarda principal. A Camila teria direito a visitas quinzenais e supervisionadas nos primeiros meses. Enquanto os advogados lutavam no fórum, eu lutava em casa. A minha batalha era contra o silêncio, contra a depressão que tentava se instalar no coração do meu filho. O Tiago passava os dias vagando pela casa, um fantasma. Emagreceu e seus olhos perderam o brilho. Ele mal falava. À noite, eu o ouvia chorar baixinho no quarto de hóspedes. Aquilo me partia a alma. Numa tarde, sentei-me ao lado dele na varanda. Ele olhava para o nada. "Meu filho", eu disse com a voz suave. "Quando o seu pai morreu, eu achei que não ia aguentar. A dor era um buraco negro que queria me engolir, mas eu olhava para você e para a sua irmã, que na época não tínhamos, e sabia que precisava lutar. Um dia, uma vizinha me disse uma coisa que nunca esqueci. Marta, o corpo, quando quebra, a gente põe gesso e espera o osso colar.
A alma, quando quebra, também precisa de um especialista para ajudar a juntar os pedaços. Ele me olhou pela primeira vez com um pingo de interesse. Eu não estou te pedindo para ser forte, estou te pedindo para ser inteligente. Procure ajuda, meu filho. Converse com alguém. Você não precisa passar por isso sozinho. Na semana seguinte, ele começou a fazer terapia. Foi o primeiro passo na sua longa jornada de cura. Ele aprendeu a colocar a dor para fora em palavras, em vez de deixar que ela o consumisse por dentro. Aos poucos, muito aos poucos, o meu menino começou a voltar. Minha vida, que eu sonhava em preencher com viagens e aulas de culinária, ganhou um novo e urgente propósito. Eu me tornei a rocha sobre a qual o Tiago e o Léo podiam se apoiar. Cuidar do meu neto, garantir que ele se sentisse seguro e amado em meio ao terremoto, era a minha prioridade. Brincávamos, fazíamos lição de casa, e eu respondia às suas perguntas difíceis com a maior honestidade que o coração de uma criança pode suportar. Vó, por que a mamãe não mora mais com a gente? Ele me perguntou um dia. Por que, meu amor? Às vezes, os adultos se perdem no caminho, e a sua mãe se perdeu. Mas isso não muda o amor que ela sente por você, nem o amor imenso que o papai e a vovó sentem. Eu respondi, abraçando-o com força. O tempo, esse remédio lento e infalível, foi passando. 1 ano se passou. O Tiago, com o dinheiro da venda da casa e com um pequeno empréstimo, conseguiu comprar uma casinha para ele e para o Léo. Não era o sobrado grande de antes, mas uma casa térrea, charmosa e, o mais importante, no meu bairro, a 3 ruas de distância da minha. Ele queria ficar perto. O laço que a tragédia forjou entre nós era agora inquebrável. Ele se dedicou ao trabalho e, principalmente, ao Léo. Tornou-se um pai ainda mais presente, mais forte. Nos fins de semana, os 3, eu, ele e o meu neto, nos tornamos um time. Íamos ao cinema, ao parque, ou simplesmente ficávamos em casa fazendo pizza e jogando videogame. A dor ainda existia, mas a alegria estava, aos poucos, voltando a encontrar espaço. Num sábado à tarde, eu estava no supermercado do bairro, empurrando meu carrinho, quando dei de cara com a Fernanda, a ex-esposa do Rodrigo. Ela também me viu. Por um instante, ficamos as 2 paradas, no corredor dos enlatados, um silêncio pesado entre nós. Ela estava mais magra, o rosto marcado por uma tristeza que eu conhecia bem. Ela foi a outra vítima inocente daquela história. Ela tomou a iniciativa e se aproximou. Dona Marta, ela disse, a voz baixa. Eu só queria dizer que sinto muito por tudo, pelo que aconteceu com o seu filho. Eu também sinto muito pelo que aconteceu com você e com as suas filhas, Fernanda. Respondi com sinceridade. Nós, 2 mulheres de mundos tão diferentes, estávamos ali, unidas pela mesma dor, pela mesma traição. Eu soube que ele foi embora da cidade. Nunca mais o vi, ela disse, olhando para um ponto vago na prateleira. É melhor assim, eu respondi. Para todos nós. Trocamos um último olhar, um olhar de reconhecimento, de sororidade silenciosa, e cada uma seguiu o seu caminho. Aquela ferida, eu percebi, talvez nunca fechasse por completo, mas a vida tinha nos ensinado a continuar caminhando, apesar das cicatrizes. E a vida continuou. O Tiago, mais seguro de si, começou a namorar. Uma moça simples, uma professora, que olhava para ele com admiração e para o Léo com um carinho genuíno. Eu, vendo a felicidade genuína voltar ao rosto do meu filho, senti que a minha missão de reconstrução estava chegando ao fim. Hoje, 2 anos depois daquela tarde chuvosa que mudou tudo, a minha casa voltou a ser apenas a minha casa. O Tiago e o Léo têm o lar deles, e eu tenho a minha paz. Mas a nossa ligação é mais forte do que nunca. Neste exato momento, é domingo. Estou na minha cozinha, o cheiro de bolo de laranja enchendo o ar. Daqui a pouco, eles chegam para o almoço. O Léo vai entrar correndo, gritando, "Vó!" e vai me contar as novidades da escola. O Tiago vai me dar um beijo na testa e perguntar se eu preciso de ajuda com as panelas. E nós vamos nos sentar à mesa, não a família perfeita de comercial de margarina que eu um dia pensei que tinha, mas algo muito melhor, uma família de verdade, uma família pequena, remendada, mas real, forjada no fogo da dor e unida pelos laços inquebráveis da verdade e do amor.
Olho para a foto do meu Jonas na estante e sorrio para ele. A nossa missão, meu velho, está cumprida. O nosso menino está seguro. Ele está feliz. E eu, finalmente, depois de uma longa e tortuosa jornada, estou em paz. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.